Salve, salve, galera. Mané Sem Filtro na área. Estamos aqui de volta. Eu, Mingau. Marcos Oliveira. Nedo Carvalho. Galera, voltando. Depois de mais ou menos o quê? Uns 4 meses? 2 séculos. 2 séculos, né? Então, e esses 2 séculos não resolveu nada, porque tá todo mundo feio, careca ainda. Pelo amor de Deus, né, cara? Não consigo cagar pelo. Não. Então é o seguinte. Temos um motivo por ter ficado 4 meses parado. Primeiro motivo... O estúdio foi infestado de pulgas. Então a gente teve que tratar durante mais ou menos um mês aí. Mas também teve outros motivos bem melhores. Que a gente está com um novo projeto. Esse projeto é um projeto inovador. Que a Mané Sem Filtro começou a criar, né, rapaziada? Sim. Vai ser surpreendente. Vai ser surpreendente. E a gente já... Tanto que é surpreendente que a gente... Nesse período, a gente começou a registrar a marca direitinho. Tá? Registrar a marca e... A gente pode até adiantar o nome desse projeto, que vai ser Mané Sem Filtro na Estrada. Mas depois vamos explicar direitinho como vai funcionar. Só a gente não pensar, já adoramos a ideia, né? É boazinha. Boazinha, né? Então, em relação a isso aí, vocês podem esperar que realmente vai vir para valer. Tá? E daqui em diante também vamos tocar o pau agora, que já chega de ficar 4 meses parado. E nada melhor do que começar, depois de 4 meses a entrevista. Nós trouxemos aqui 4 pessoas fantásticas, que elas têm um projeto maravilhoso, né? O projeto chamado Sexto Sentido. Então, nada melhor do que eles para explicar esse projeto. Então, com vocês, pessoal do projeto Sexto Sentido, cada um vai explicar o que é esse projeto, como funciona. Então, fica a palavra para vocês. Então, me chamo Gilmar Silva Amaral, né? E faço parte do projeto Sexto Sentido, né? Sou pessoa com deficiência visual, cego, né? E já corro mais ou menos, acho que, sei lá, uns 14 anos, 15 anos. O projeto Sexto Sentido, ele nasceu através de uma ação de um grupo de amigos, né? E esse objetivo do projeto Sexto Sentido justamente é formar guias, né? Porque a gente consegue, né, enquanto pessoa cega ou mesmo com baixa visão, né, fazer essa atividade com os olhos amigos, né? É uma pessoa que gosta de correr e que, né, ela ali promove também esse privilégio da pessoa, né, no meu caso, cega, estar correndo também. Uma parceria onde os dois gostam, né, de correr e aí ele conseguiu o tempo dele para também estar correndo, né? E é isso, e a ideia do projeto era estar cada vez mais, né, trazendo mais guias e propiciando mais pessoas com deficiência visual, baixa visão, cegos, também, né, experienciar essa questão da corrida, né, que é muito bom, para mim, muito gratificante, é uma terapia, né. E aí estamos aí, temos parcerias, né, Arroz? Em relação aos guias, em relação a todo esse projeto? Os guias, na verdade, a gente tenta buscar, né? O projeto é um grupo de amigos. Então, a gente faz vivências no projeto, chama a pessoa que tem interesse e ela corre vendada para entender a necessidade da pessoa cega enquanto corre, né? Depois ela guia alguém também. E geralmente a gente procura ter para cada... É um sonho até, né? 3 guias para cada atleta. Porque muitas vezes, por exemplo, eles têm que ter 3 treinos semanais ou 4, né? E é difícil ter um guia para todos os treinos, né, de cada atleta, né? Porque o pessoal também trabalha, tem as suas vidas, né, família. Eles fazem seus treinos também, né? E tem os treinos deles, então, e quando eles correm com algum atleta do sexto, eles fazem a planilha do atleta, né? Não é a deles. Então, tem essas questões que a gente está sempre buscando guias, né? Existe uma seleção do guia, assim, tem que ter uma certa eficiência, porque até tu já falou que o Gilmar, ele é um atleta excelente, né? Na verdade... Ele é um cavalo para correr. Não, que na verdade, assim, ó, é o que eu sempre falo, assim, ó, qualquer pessoa que tenha vontade de correr pode ser guia. Porque hoje no projeto a gente tem vários atletas de vários níveis diferentes de performance. Uns correm mais, outros correm menos. Então a gente tem vários níveis, né? E até gratificante, tipo no meu caso, assim, porque eu sou uma prova viva, né? Que
Eu cheguei a pesar 120 quilos antes de começar a correr. Então, o esporte, a corrida, foi me trazendo os benefícios e eu também fui melhorando como pessoa e como atleta, né? E tudo devido a estar correndo com eles, né? Então, se hoje eu consigo correr com o Gilmar, é porque em algum momento eu comecei com algum outro atleta e a gente vai crescendo junto. A gente vai ali junto, cada vez vamos se superando, vamos colocando objetivo diferente. Quero fazer uma meia maratona, quero fazer uma maratona, tenho vontade de correr uma trilha, tenho vontade de correr... E a gente vai junto, a gente encara junto com o atleta e na verdade, assim, é lindo de se ver e de se participar, né? Porque a gente está ali, a gente vê a superação da pessoa que está do teu lado ali, que está junto, que tá correndo e está afim. E só uma pergunta antes, né? Em relação a como se comunicar às pessoas com deficiência visual. Pode-se se comunicar com cego, pessoa cega, pessoa com deficiência visual... Em relação a isso, o que a pessoa que tem a cegueira acha melhor? Porque tem muita gente que tem medo de até chegar perto, né? Que acha que às vezes é uma doença, pelo amor de Deus, né? Então, mas dessa maneira em relação a isso, como direcionar a pessoa? Eu acho que posso falar um pouquinho, depois o Marcos e a Rô Pode falar, Gilmar. Na verdade, isso é uma questão de nomenclatura, né? Então, assim, a gente sempre fala que a deficiência não pode caracterizar a pessoa, né? A pessoa é a pessoa, então por isso que a gente usa, assim, a pessoa com deficiência visual, né? Cego. Então, assim, a gente por exemplo, eu falando, e muitos que eu conheço pensam da mesma forma, a gente não tem nenhum problema com a palavra cegueira ou cego, né? O Gilmar é corredor e ele não enxerga, ele é cego. Não é um problema. Né? É diferente de como às vezes você se torna uma referência. Por exemplo, você vai, né, na rua ou assim, a pessoa diz, dá licença que o cego ali quer passar. Ou, o ceguinho tá vindo lá. Isso, a gente avançou bastante nessa questão, mas é uma falta mesmo de conhecimento. Às vezes as pessoas... E o bom da tua pergunta é justamente isso. A questão é perguntar e não ficar na dúvida, né? Sim. Então, assim... Se falar, né, a gente não, como eu disse, reforçando a palavra cegueira, assim, eu sou cego realmente, mas eu tenho que ser reconhecido enquanto pessoa, enquanto Gilmar, enquanto as minhas características e habilidades, enfim, né? E a cegueira, ela não é uma doença, né? Não é uma condição, né? E a gente tem métodos e meios para trabalhar isso, né? Para fazer a mesma coisa que uma pessoa que enxerga, só que talvez de uma maneira diferente. É que tudo depende da maneira que se fala, né? Às vezes um palavrão bem falado parece que é um elogio, né? Às vezes uma palavra sensata, da maneira que é falada, parece estar xingando. Sim, sim. E tu, Marcos? Olha, penso da mesma maneira do Gilmar. Tem que se referir à minha pessoa. Primeiro a minha pessoa, aí depois a minha condição, né? Sim, sim. Então, eu não tenho nenhum problema dizer que eu sou cego, deficiente visual, para mim não tem problema nenhum. E outra coisa, muitas pessoas chegam perto de vocês berrando, vocês falam assim, pô, eu sou cego, não sou surdo. Exatamente, exatamente. Mas isso é uma coisa, acho que cultural, né? Sim, sim. E não só isso, eu diria assim, às vezes até outras coisas. Por exemplo, você é cego, você não pode ser bonito, né? Porque uma vez eu estava no ônibus, aí chegou uma senhora e eu fazia faculdade na UDESC, não sei se vocês ali, a antiga FAED, né, no centro ali, e eu pegava o gama dessa ali na Ilhéus. E aí, né, eu cheguei, sentei na frente ali e tal, guardei a bengala e fiquei, né, até daqui a pouco chegou uma senhora, né, e porque queria que eu saísse do lugar e tal, não, mas aqui não é teu lugar, não sei o que e tal, então daí o cobrador, moça, senhora, ele é deficiente visual, ele é cego. Mas ele é bonito, eu pensei que ele era... Só que me falta, né, cara? Deus. Então, além de falar alto, tem essas coisas, né? A pessoa com deficiência, ela... Parece que tem que levar um combo, né, junto. Além de ser cego, ser feio, né, Não, Júnior? daí não dá, né, cara? E a gente aqui quer tudo enxerga, é feio pra caramba. Por falar em coisas bonitas aqui, a gente tem um casal aqui, né? Tem um casal. A gente até queria parabenizar e agradecer a presença da senhora aqui, que é a primeira mulher que a gente entrevista. Que honra! Né? Isso é muito bom pra gente, enriquece muito o nosso podcast, né? E a gente queria saber de vocês, como é que vocês se conheceram e como é que é essa interação, assim, junto ao esporte.
Vou começar então. Eu comecei a guiar em 2002, né, bem antes do projeto. Eu tinha vários amigos com deficiência visual e um deles me falou que queria correr e não tinha guia. E aí eu comecei a treinar com ele e por muitos anos éramos eu e ele só na corrida, não tinha tantas pessoas com deficiência correndo, né? Que é até cunhado do Gilmar, é o Valdemar. E em 2012... nós fomos fazer uma prova em Angelina, se eu não me engano, e chegando lá, eu vi vários deficientes visuais correndo. E eu perguntei para o Valdemar, porque a esposa dele estava lá, a Irani, e eu falei, Valdemar, como que é isso? Tanta gente aqui correndo e eu nem sabia, né? Aí ele assim para mim, Rô, é o projeto Sexto Sentido. Eu falei, como assim? Que projeto é esse? Aí ele assim, é um projeto de corrida que o pessoal criou aí. Eu falei, tá, e tu não me falou nada? Aí ele disse, mas tu nem me perguntou. E eu falei, tá, eu vou acordar um belo dia, será que existe um projeto de corrida por aí, com pessoas cegas e guias? Vou perguntar pro Valdemar. E aí fiquei conhecendo o projeto e me interessei. Na época falei, não lembro se foi com o Gilmar, o Popai também, que é um dos guias, né, que está desde o início. E ele me convidou para fazer o Volta à Ilha no ano seguinte, 2013. E aí um belo dia eu cheguei em casa, tinha lá uma mensagem, era no Messenger ainda, Facebook, né? Convidando eu e o Valdemar para fazer o Volta à Ilha, aí era umas 10 horas da noite, eu muito empolgada, que era o meu sonho fazer um Volta à Ilha. Liguei para o Valdemar e ele estava tomando uma cervejinha com a Irani. E falei, Valdemar, a gente foi convidado para correr no Volta à Ilha e é um sonho que eu tenho, então vamos começar a treinar para fazer o Volta à Ilha. E aí ele assim para mim, essa menina, mas não tem um sonho que tu consegue realizar sozinha? E aí nós fomos e comecei a participar do Sexto, né? E... O Sexto Sentido, ele só abrange o pessoal que tem deficiência visual? Só visual. Tá. Visual, baixa visão, cego total, né? Até pela questão de guias, né? Já é difícil conseguir guias para deficientes visuais. Aí, se tiver o cadeirante, é mais difícil, né? E aí, em 2014, o meu filho guiava o Marco. No final de 2014, eu acho, o Marco entrou no Sexto. E um belo dia, o meu filho ficou doente, me ligou, mãe, vai treinar com alguém hoje? Eu falei, não. E eu acho que o Marcos aí... Abriu o olho. Abriu o olho. E aí eu comecei a guiar o Marco e estou guiando até hoje. Pelo menos ele é o único que tem um guia sempre ele é. Ele tem, um guia cativo ali. Ele tem exclusividade, ele nunca precisa estar ligando para ver se... não tem que ter aquela listinha de AZ, né, Gilmar, de guias. Agora cá entre nós aqui, faz de conta que os guias não estão aqui perto, tá? E tu também, o Marcos não vai ganhar expor quando chegar em casa, não. Mas você já perdeu alguma prova por causa dos guias? Ou, por exemplo, você estava correndo, o guia tropeçou e falou assim, pô, segue aqui, sou eu? Alguma coisa assim já aconteceu? Não, assim, porque a gente tem, de perder não, porque a gente tem aquela questão, assim, dos objetivos, né? Sim. Então, assim, por exemplo, como diz o André ali, a gente tem guias e atletas para todos os paces, então... Então, assim, por exemplo, se eu quero fazer uma prova, se eu quero bater o meu RP, eu quero fazer uma prova forte, eu vou daí procurar um guia que realmente, corresponda. Né, que corresponda, que me puxe. Agora, eu já fiz várias provas, já corri com vários atletas, eu vou correr porque a gente vai curtir e tal, e é legal também essa troca, né, porque essa troca que é interessante, essa conversa, porque a gente, a partir do projeto, tinha os guias, mas você estabelece ali, como qualquer outro grupo, você consolida ali fortes amizades, né. Eu posso dizer aqui, ter o privilégio que o André e a Rô, a gente se conheceu na corrida, e foi, né, hoje a gente tem uma amizade bem mais, né, vai estabelecendo, que é uma questão de afinidades, né? Não, com todos os guias, não vou dizer que isso acontece, uns visitam mais, outros menos, mas, né? E essa é uma questão bacana, assim, porque um vai aprendendo com o outro, né? Mas já aconteceu, por exemplo, que é um dos receios que às vezes os guias têm, assim, medo de, mas se eu guiar, se eu derrubar o atleta cego, se acontecer alguma coisa. Esse é um receio, às vezes, que as pessoas não veem com esse medo. Mas, tipo, aí eu pergunto, né? Quem nunca caiu na vida? Sim. Todo mundo cai, eu já caí, E aí teve uma vez engraçada que o Fabrício, não sei se você lembra do Camarguinha, né, Rô?
O Fabrício, eu fui fazer uma vivência com ele, porque tem essa corrida guiada, essa vivência que a gente faz, né? Aí vai um guia experiente junto, ele corre junto, observando, né? E aí depois a gente volta, aí ele vai vivenciando, guiando, né? E o guia vem junto, o experiente vem junto orientando. E a gente também, que já tem uma experiência e tal, também orienta. Lógico. E aí a gente estava correndo lá em Canasvieiras. Daí ele perguntou assim, tá, Gilmar, me diz assim, qual é o que eu não posso fazer? Quando ele perguntou o que não posso fazer, eu tropecei no meio-fio e caí. E eu digo, cara, é bem isso que você não pode fazer. Se tu tá correndo com o cego, com a pessoa cega, no meio-fio, tu tem que prestar sempre atenção, deixar um espaço, Lógico. né? Mas tu não pode chegar muito perto, porque a gente não enxerga qualquer... Então assim, né? Mas isso, todo mundo cai. Aí o Gilmar poderia falar para ele, pô, mas o cego aqui sou eu, pô. Sim. Mas os cuidados... A gente tem um cuidado quando a pessoa entra, o guia, a gente põe o guia de acordo com o atleta. Os paces ali, o tempo parecido na prova, né? Então, o Gilmar corre bem, o Marco, então os guias têm a mesma velocidade deles. Já um guia que corre menos, a gente põe com um atleta que corra menos também, né? E vocês têm atleta, assim, desde o atleta de 5 km até o atleta de maratona? Vocês Sim. têm toda a categoria? Todas. Todas as categorias. Na verdade, a gente tem atleta para todos os gostos, né? Tem atleta que gosta de correr só mais asfalto, tem atleta que é muito bom de trilha, tem atleta que é muito bom de morro, que parece um cavalo. Então, o Marcos, ele é rua de trilha, né? Entendeu? Então a gente tem para todos os gostos. Tem atleta nosso hoje que estão atrás de disputar velocidade na pista, 100, 200, 400, 1500, e no meio disso eles cada um estão tem um junto objetivo, com a gente também, né? E os atletas que começam com vocês, ele já tem que ter alguma vivência no esporte ou ele pode começar do zero, por exemplo? Nunca corri. Pode começar do zero. O atleta ou o guia? Tanto o atleta quanto o guia, pode ser? Os dois, pode começar do zero. Pode começar do zero. Agora você já pode falar de um projeto que nós inauguramos ontem, de caminhada. Isso, é um projeto em parceria com a SIC, com a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Na verdade, esse projeto ele já existia há uns anos atrás, antes da pandemia. E é trazer esse pessoal para caminhar, sabe? Tirar do sedentarismo, né? E começar a caminhar e quem sabe serão futuros corredores. Tanto né? guia na como verdade, deficiente visual também. A gente já teve atletas casos que saíram de da caminhada que saíram e da vieram pra caminhada. corrida, né? Então agora a gente retomou toda quarta-feira lá no Titri, né? a gente Às sai 6 horas dali. da tarde. Já que tu comentasse em relação a novos projetos, assim, porque às vezes para vocês o maior problema não é a deficiência visual, mas sim o apoio, vocês precisam de um ônibus, não é difícil de encontrar alguém que financeiramente apoie. Então, às vezes, a maior dificuldade seria essa também, do que participar do evento, porque até mesmo para participar do evento tem que pagar. Né? Hoje em dia, a maioria das organizações, elas dão a cortesia para a pessoa com deficiência, né? O guia não paga porque vai acompanhar aquela pessoa. Mas a grande... por exemplo, agora, dia 26, a gente vai fazer o Volta à Ilha, que é uma prova de revezamento, mais de 380 equipes, e a nossa é a única com atletas cegos e guias. E vem equipes até fora do Brasil, né? A largada é 4h15 da manhã e a chegada mais ou menos em torno de 8 horas da noite na beira-mar. Então 140 quilômetros. É uma corrida que ela tem um custo. Então, nós vamos participar do Volta à Ilha, e é uma prova que é o dia inteiro de corrida, né, de revezamento, e a gente precisa de um micro-ônibus e um carro de apoio. Então, é uma prova que ela tem custos, né, porque o atleta fica o dia todo ou no ônibus, ou no carro, ou correndo, né, e aí tem que ter alimentação, né, a hidratação, pagar ônibus, pagar combustível para o carro de apoio, muitas vezes o motorista. Então a gente está sempre buscando parcerias para que a gente tenha condições de levar os atletas, né, para essa prova e para outras também, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer São Silvestre com os atletas do Sexto, e a gente não tem como é que a gente vai levar o pessoal? E vocês não têm ainda o ônibus nem o...
E nesse carro de apoio ainda não tem? A gente conseguiu agora o ônibus. Conseguimos Tá. com alguns empresários que doaram, né, verba, e a gente conseguiu o ônibus. Mas aí a gente necessita ainda do combustível para o carro de apoio, da hidratação e da nossa alimentação do dia inteiro. Tá. Então, como a gente conhece aqui o Gemada, né, que ele teve aqui, e ele é bem manezinho da ilha, eu vou mandar esse vídeo para ele e a gente vai cobrar dele para que ele se comprometa a ajudar vocês. Né? Porque Maravilha. para ser vereador e falar é uma beleza, mas também tem que agir. Então, vamos dar um puxãozinho de orelha Na nele. verdade, a gente esbarra bastante em burocracia, né? Porque para ter uma ideia, assim, esse ano tava certo que a gente ia conseguir o transporte Café Sport. Tava certo. Eu tava com o telefone do motorista, tava com o fiz tudo certo, tava conversando com o cara e de repente veio lá dizendo assim, não, a gente não vai mais ceder para vocês porque tem um monte de outras pessoas pedindo através de vários vereadores, então se não vai ceder para um, não vai ceder para ninguém. Só que na verdade a gente é uma equipe totalmente diferente. A gente é uma equipe que trabalha com a parte de inclusão mesmo, que a gente está ali para... Eu sempre digo que é uma coisa assim totalmente... A gente não está indo lá para... É que na real é uma equipe diferenciada, para começar. Muita gente que não tem nenhuma deficiência não vai, não corre. E vocês que têm, vocês têm a energia para correr. Então é bem diferente. Exatamente. O número de nesses atletas, né, por causa dos guias 380 é maior também, a despesa aumenta, Sim, tem muita sim. coisa. Porque né? além dos atletas, tem os guias, né? Então esse ano a gente vai com 10 atletas e 10 guias. Então já são 20 pessoas, mais 2 ou 3 que vão para ajudar. Tem uma dupla chegando e uma que vai começar a correr, né? Como é revezamento. Então tem que levar isotônico, levar uma água, tem que ter aquele apoio. Isso não né? está nem contado tudo que vocês tiveram que investir até esse Pra momento. treinar, Porque antes disso vocês tiveram que investir em médicos, já tiveram que fazer uma fisioterapeuta. academia. Tudo isso não está nem contado, né? Tênis. Tênis, O Até tênis é um chegar negócio lá. importante pra caramba. E isso causa assim, uma certa tristeza, porque a gente sabe que o esporte ele é transformador, né? Então imagina o bem que faz para a gente que está correndo, para as pessoas que têm a deficiência, poder estar inserido ali no meio, correndo igual, né? De igual para igual. Isso que a Rô falou é muito importante, assim, esse trabalho de inclusão, assim, na verdade, é uma inclusão na prática, porque a gente a gente passou por várias histórias, vários guias, né? Mas eu lembro de um, que até era o André Azor, que era um dos nossos guias, que agora ele não está mais no projeto, assim, mas ele sempre, ele tinha muito, o medo dele era assim, que ele, não sei se, de ficar cego, como seria, né? E uma vez ele falou pra gente, assim, que conhecendo a realidade, como nós somos, como a pessoa consegue, né, viver, enfim, esse medo ele perdeu. Amenizou, né? Amenizou, porque assim, é aquilo que eu digo, assim, a gente sabe que a visão facilita, né, muitas coisas, enfim, mas assim, dizer eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa infeliz, eu perdi a visão com 22 anos, né, tive todo um processo ali, né, de reabilitação e também de saída de luto, né, porque é uma mudança. Sim. Mas eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz, né, tenho dificuldades, problemas como qualquer uma outra pessoa. Então, assim, a gente... E aí que eu digo assim, ó, essa transformação acontece porque a gente passa a treinar para uma maratona. Olha quantas horas você passa treinando com uma pessoa. E a pessoa se aproxima, né? Conhece a tua realidade. É uma troca. A gente também conhece a realidade dos outros. Por exemplo, a Rosângela, minha esposa, ela é congênita, né? Que pessoa com deficiência visual, no caso, ela é cega, congênita que nasceu, né? Uhum. A minha é adquirida, porque eu perdi aos 22 anos. Então, assim, ela tinha muito esse receio, às vezes, de receber visitas, amigos que enxergavam, porque ela não sabia, às vezes, como ia agir, ela era tímida, a Rô conhece, né? Assim. E a partir dessa convivência, assim, ó, ela é outra pessoa hoje. Uhum. Então, assim, transformou a vida de muitas pessoas que passaram a olhar de uma maneira diferenciada para as pessoas com deficiência, mas também transforma a gente, eu também, porque eu perdi a visão e tal, eu também não me sentia à vontade. Hoje não tem esse problema, porque as pessoas me ensinaram também. Então, olha a troca, né, que é isso, a importância que é, né,
essa convivência que tem, assim. Como diz assim, até parece chavão a gente falar, mas o esporte é uma ferramenta de transformação, né? De inclusão, de né? inclusão. De Eu inclusão. sou Então, uma dessas transformações. Se eu contar minha vida antes do esporte para vocês, olha. Multa então. O senhor é Quer dizer, O senhor é congênito? Congênito? não, eu perdi minha visão com 28 anos. Hoje eu tenho 62. E da mesma forma que o Gilmar. também. Então, Quase dentro de carro. acidente de carro. Então, eu era totalmente sedentário, bebia muito, então fazia muita estripulia, né? Sim. E hoje em dia é minha vida, você imagina. Hoje eu me dedico totalmente ao esporte. Então, a gente precisa só de oportunidades. Só o que a gente pede, oportunidade. Mas eu digo que a partir do momento também que a gente começa a conviver com uma pessoa como eles, assim, tá do lado deles, tá vivendo o dia a dia com eles lá, que é muito mais além da corrida, que a gente se tornou amigos, a gente começa a enxergar a nossa vida também de uma maneira diferente, entendeu? Tipo, pera aí, também não posso reclamar tanto porque, pô, pera aí, eu vejo assim, eu às vezes eu tinha aquelas coisas tipo, você tá louco, tá não sei o que, tá chovendo, né? Não, hoje eu não, tá chovendo, deixa que chova, tá não sei o que, tá calor. Não, por quê? Porque tem muitas coisas muito mais sérias, muito mais impactantes, às vezes, na vida dos outros. Às vezes qualquer coisinha a gente tá reclamando. E eu comecei a frequentar bastante a casa do Gilmar. O Gilmar começou a frequentar bastante minha casa e vendo, tipo, o cara vai lá, o cara faz café, o cara te vira, o cara se mexe, o cara vai 2, 3 vezes na tua casa, já sabe onde que tá as coisas, já se... Eu falo, mas peraí. Então, a gente começa a treinar junto, a gente começa, aí, cara, olha, se o cara consegue, eu também consigo. Vamos lá, vamos junto, vamos embora, vamos... Então, é uma troca, assim, muito grande É que a mesmo. gente tem a ideia, né, André, de que a pessoa que tem a deficiência, ela é mais dependente, né? E, na realidade, não, eles são totalmente independentes, né? Porque, de certa forma, todos nós dependemos de alguém para alguma coisa. Né? Tu depende do padeiro para fazer teu pão, Sim. do motorista do ônibus para te levar nos locais. Uhum. Então, mas a gente imagina que a pessoa com deficiência ela precisa de alguém para tudo, né? E não, eles têm. Eu até vou te falar uma coisa. O tio da minha esposa, ele é marinheiro particular, né? O patrão dele tem uma lancha, que é uma lancha enorme, de 75 pés. Ele é deficiente visual. Deficiente visual. Daí todo mundo se pergunta, Mas é baixa visão. Não enxerga nada. Nada? Ele perdeu a visão, era uma doença que ele tinha na família, que depois dos 25 anos começa a perder a visão até perder totalmente. Talvez retinose Olha, pigmentar, né? alguma daí... Mas mora aqui em Florianópolis, não? Não, mora em Santos. Em Santos. Cara, e o barco é enorme. Pode ver, o barco tem esse marinheiro e mais 6 ajudantes. É por isso que só vê acidente de barco. Mas ele assim, ele falou assim, Dinei, por incrível que pareça, cara, na hora que ele chega no barco, ele parece estar me olhando assim, vem aqui, dá um pulinho aqui que eu tô precisando de ti. Faz aquilo, assim, pô, cara, eu nem cheguei isso aí, ele falou, assim, não, mas querido, aqui a nossa percepção é bem diferente. Ele sabe o caminho exato do barco, sabe onde entrar, onde sair, ele vive disso. Ele, é uma aprendizagem, mas né? Tudo é uma questão, tudo é possível. É. É por isso que eu digo assim, a gente estava formalmente conversando sobre quando eu comecei no meu trabalho que atualmente eu faço, as pessoas aí perguntam, Gilmar, tu sabe fazer tal coisa? Tu pode fazer tal coisa? Eu digo, olha, saber se eu sei ou não, só vou saber tentando. E é isso mesmo, a gente tem que se desafiar, né? Assim, por exemplo, falando da corrida, quando a gente tinha um grupo que era mais diversificado, antes ali do Sexto Sentido mesmo, a gente, né, 2007, 2008, que era um grupo que fazia Volta à Ilha, tinha assim, as pessoas cegas corriam mais asfalto, subida, praia, né, lugar mais... E aí tinha o deficiente intelectual, tinha o amputado do braço, esses faziam mais as trilhas e tal. E na época a gente pensava assim, pô, né, para poder fazer essa prova tem que ter essa equipe. E eu sei que o pessoal foram saindo os outros, depois a gente criou esse sentido. E hoje, né, a maioria ali, tá aí o Marcos e a Rô, que são trilheiro que, né, fazem trilha e tá aí, tu né? também manda ver. Então, assim, a gente nunca pode, né, duvidar do que a gente é capaz. Talvez de uma maneira diferente, de uma maneira, né, claro, mais, assim, segura, mas a gente, né... Com certeza. Treinar como qualquer atleta, Sim. sabe?
Isso que para mim é fascinante, porque eu não sou aquela pessoa que tem o perfil de atleta, né? O meu irmão tem um perfil de atleta, assim, gosta. Eu nunca tive, desde muito novo. Não tenho esse perfil de atleta. E para mim, assim, acordar cedo para correr, só isso já é uma vitória, sabe? Já é uma coisa, para mim, já é uma coisa muito grande. E competir, mais ainda. Porque tem todo aquele negócio da frustração, né? De repente se machuca, passa mal, treinou todo aquele tempo. Não, depois vai para outra competição e não, essa aqui não deu, mas eu vou para outra. Isso é algo assim para mim que é fascinante. Isso tu leva para a tua vida em todos os setores. No teu trabalho, porque o esporte, ele tem isso, tu tem que aprender a conviver com as perdas e os ganhos. Né? E na tua vida tu tá sempre perdendo, um dia tu perde, um dia tu ganha no teu trabalho. O esporte ele te dá essa como é que me faltou a palavra agora, mas determinação. Tu te torna mais focado, né? E disciplinado é a palavra. Tu te torna disciplinado e tu leva essa disciplina para a vida, sabe? E porque medo, às vezes a pessoa tem os seus medos, né? E medo no esporte, ele faz parte, né? Sim. Na bicicleta tu pode cair, na corrida, na natação pode acontecer alguma coisa. É que na real a gente tá muito mal acostumado em só dar valor quando perde. Eu acho engraçado assim, antigamente as pessoas, quando tinham uma deficiência, a família isolava, né? Sim, graças a Deus. E o André falou que frequenta a casa do Gilmar e vê que ele faz café sozinho, se vira. Sim, essa coisa de ter uma associação de cegos ajuda muito, né? Muito. Todo mundo tem que estar lá dentro para... Isso. O Marco, por exemplo... Eu perdi com 28 anos. Então, hoje eu tenho 62. Quando eu perdi a visão, eu era fiscal da prefeitura. Então, eu já conhecia os deficientes visuais que circulavam no centro, de vez em quando davam ajuda, né? Segura aqui no meu braço, tá? Onde é que tu vai? Eu vou para a associação que era lá no centro mesmo. Levava, aí eles contavam a vida deles e tal. Pô, quem dera que alguns anos depois eu passei a ser um deles, né? Aí sofreu um acidente, aí passou-se uma semana, me deu um estalo, falei, pô, eu tô com problema na visão, até isso ninguém me revelou a gravidade do fato, porque o médico falou, não fala para ele que ele ficou cego dos 2 olhos, não, senão ele vai tentar se matar. Disfarça. Pô, mas ninguém é burro, né, cara? Pô, ia procurar uma faca, não tinha. Ia procurar um garfo, não tinha. Ia procurar um espeto, também não tinha. E eu só queria fazer um churrasco, né? Mas eu sou um cara super ativo, não, mas eu fazia minhas coisas, né? Eu queria continuar fazendo. Mas, enfim. Porque também tu tem que aprender tudo, né? Até como andar, como botar o garfo na boca. Isso. Tudo. Aí eu fui para essa associação, cheguei lá, vi um mundo totalmente diferente. Aí comecei a repreender, né? Lógico, eu já sabia, fazia comida, arrumar a casa e tal, mas até as atividades nossas diárias, a higiene pessoal, né? Como fazer a higiene pessoal, porque muda, né, cara? Sim. Tudo muda, né? É como um de vocês falou o negócio da roupa aí, de saber como guardar a roupa, né? Se organizar para você não trocar, porque eu morei muitos anos sozinho. Né? Então, e aí? Eu sozinho lavava a roupa, tinha que pegar a roupa lá no varal, tá direitinho, botar um lugar para saber. Aquela é azul, combina com shortinho, blá, 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 né? Cara, mas eu vou ser bem sincero, cara. Hoje quem escolhe a minha roupa é minha esposa. Sabe por quê, cara? Porque eu vou lá escolher a minha. Ela fala assim, isso aí tá horrível. Então, ó, já aproveita, então tu escolhe mesmo, porque já, né? Lá na nossa casa eu não me meto. Personal style. Não tem jeito. Não, pra evitar confusão mesmo, sabe? Então, não, mas eu e o Marco, as roupas dele, calçado, ele que cuida. Porque se eu for arrumar para ele, quando ele for pegar, ele não vai saber. Não, ela não tira Entende? nada. Então ele e o Marco, ele é muito organizado, assim, ele usa aqui ele usou e lavou, ele vai colocando para trás, assim, para não repetir, né? Porque hoje eles vieram com a camisa do jeito do Sexto Sentido, eu sabia que eu tava com esse modelo aqui. Aí ela, dentro do carro, ela falou para mim assim:
mas está com um modelo diferente. Eu falei, então, eu queria diferenciar da sua. Depois de ter uma conversinha aí para saber como é que o esquema é, Isso, já tô cansado de descer a escada e assim, pô, que roupa é essa, cara? Tá bom, lá vai eu subir, vai lá e escolhe. Não, mas isso é interessante. Se tu tocar aqui no meu tecido, tu vai ver a diferença do meu pro tecido dela. Sim. Então eu já sei. Mas Exatamente. isso que a gente está conversando aqui é até interessante chamar a atenção para uma questão, né? Porque assim, uma coisa que assim, por falta de conhecimento, né, que não tem entrando em julgamento e nada, né, que assim parece que a gente vive há tanto tempo, né, em relação a essa questão da inclusão, as pessoas, mas ainda é recente, assim, a gente já caminhou bastante. Mas geralmente as pessoas acham que isso vale para os outros segmentos de pessoa com deficiência, né, seja cadeirante e tal, mas falando da nossa realidade aqui enquanto pessoas cegas, as pessoas acham que o cego ele é todo igual. Você é o cego, todo cego lê braille, todo cego vai para associação, todo cego assim mora no mesmo lugar e todo cego é amigo. Então, assim, você conhece o Beltrano? Nunca faça inimizade porque o cego não pode ter um inimigo porque vem um cara e bate, só vou estar lá teu amigo ali e às vezes pode ser um inimigo. Então assim, mas o que eu quero dizer com isso que cada um é diferente, né? Assim, tem aquelas pessoas que tem uma orientação de locomoção melhor que a outra, tem a pessoa que é brailista, que lê o braille bem, outras não, tem. E no caso de organização de roupa, por exemplo, o Marcos é uma pessoa que não é porque está na minha frente aqui, mas eu admiro bastante, porque o cara tem muitas habilidades, assim, em termos de organização, até de coisas, né, de arrumar, eletricidade, essas coisas assim, às vezes, eu vi uma vez que ele estava dando de pedreiro lá na casa dele, né? Não fui ver se as paredes ficaram bem retinhas, né? Ele tava lá com a picareta lá. Caso seguinte, eu tenho um ajudante ali que é um malandro do caramba, cara. Eu tô a fim de trocar. Mas assim, só faço pra mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de, eu sou meio, tenho um pouco de, acho que de hiperatividade, um pouco de déficit, né? Assim, como alguns aqui, que eu não vou citar o nome, né? Que eu já ouvi falar que tem também, né? Não vou denunciar aqui da equipe, né? Mas assim, então eu me organizo, o quê? Eu meias, porque eu sou muito assim rápido e vou lá. Eu já fui com um tênis de uma marca da ASICS e um tênis da Nike pra academia. Daí eu cheguei lá... Cores diferentes, né? Cores diferentes, assim, ó. Mas claro, se eu pegar e tatear com calma e tal, eu vou perceber. Mas eu sou muitas vezes assim desligado e me arrumei e tal. Eu saí que eu percebi que eu tava caminhando meio diferente. O teu amigo ali amarra um tênis do outro ali. Então. É isso aí, sim, por isso que eu digo organização, né? É organização. Aí eu fui pra academia, daí o cara falou assim, o instrutor todo sem jeito e tal. Putz, como é que eu vou dizer pra ele que ele tá com tênis? Ô, Gilmar, tu tá com algum problema no pé? Eu digo, não, né? É porque tu tá com um pé de um tênis, pé do outro. Eu digo, não, cara, agora é lançamento, não tem a Havaiana, cada uma da cor. É a moda lá nos Estados Unidos. Daí esse cara que tá treinando comigo agora, o Marcos, isso foi em 2015. Esse que tá me dando treino agora, que depois eu... Foi ele que... Não, daí ele gritou lá do fundo, valeu, Gilmar, gostei da dica, amanhã eu vou vir com tênis assim também. Mas assim, eu quero dizer que assim, eu procuro comprar meia branca e tipo roupa, calça, eu compro camisas que combinem com qualquer roupa. Porque eu sei que eu sou, assim, meio desastrado, meio desorientado. Entendi. Então, assim, o Marcos é uma pessoa super organizada. Eu tenho uma certa organização, mas não sou tanto. Então, por isso que então, assim, cada pessoa é de um jeito, se organiza de um jeito, né? Então, eu tenho essa forma de, eu já sei que eu sou meio um déficit de atenção ali, então eu já vou... Se eu errar de... E aí, geralmente é em tudo, por exemplo. A gente, Gilmar, a gente entra no ônibus, se vira, segura, pai, não precisa sentar e desce, enfim, não precisa de ajuda. Graças a Deus. Sim. Mas já tem pessoas que necessitam, até na hora de subir, na hora de descer, tem deficiente visual que é complicado. Mas olha só como isso é interessante. Durante um período da minha vida, eu pegava o ônibus sempre pro mesmo lugar todo dia por causa do trabalho. E assim, umas 2 ou 3 vezes por semana, um senhor, né, uma pessoa que tinha deficiência visual, ele entrava, já conhecia todo mundo e falava com todo mundo, sentava. E era muito engraçado, porque agora alguém podia me ajudar a pedir para o ônibus para parar? Ele sabia exatamente onde era. E eu já tinha passado várias vezes do meu ponto. Eu achava aquilo muito incrível. Assim, eu ficava pensando, será que ele conta a lombada? Será que ele conta as curvas? Porque alguma coisa ele faz, né? Eu por exemplo, conto lombada.
Eu sempre me perco, né? Então eu fico por ele. Eu achava muito incrível. É verdade. Eu já fui cigano, eu já morei em vários bairros aí, eu nunca me perdi, cara. Ah, é? E é isso aí, é curvinha e tal. Cara, Só que assim, não pode sentar uma pessoa do teu lado e ficar batendo papo. Aí acabou. Ó, tu me dá licença. Isso é verdade, cara. E pensar, tipo assim, o pessoal cega diz, eu vou sair dar uma caminhada para relaxar. E daí ficar assim pensando longe, não dá, cara. Porque eu fui fazer isso, encontrei uma placa no meio do caminho, ficou aquilo, vai. Não, tem que estar sempre ligado, né? Então, tem o básico, a gente não perguntou quantos vocês são. No sexto sentido, temos hoje uns 15 atletas com deficiência. E guias ativos deve ter o que? Uns 60, sei lá, 70. Ativo deve ter uns 20 guias ali que são mais ativos, né? Porque o guia ele entra no sexto, mas às vezes no decorrer da vida, às vezes precisa parar de correr por um tempo, às vezes o trabalho muda de cidade, mas fica ali porque de repente é uma forma de daqui a pouquinho, vou voltar a correr. E vocês procuram assim de tipo sempre botar o mesmo guia com a mesma pessoa, mesmo deficiente, ou sempre tem um rodízio? De acordo com ou deficiente assim, seria legal eu correr aquele rapaz que corri legal com ele, com esse escolhe outro escolhe um, Isso vai muito assim, pela que a gente falou anteriormente, assim, pelo pace, né? Tipo, e o tipo de treino que tu quer fazer. Assim, esse é um dos critérios. Hoje eu preciso fazer um treino forte, sei lá, 5 tiros de 1000 a tanto. Aí, não, o João pode fazer comigo, porque ele vai me puxar. Ou tem um treino, uma rodagem, então eu vou correr. É muito por isso, assim, né? Mas não tem pelo contrário, acho que quanto mais a gente correr com mais diversidades, eu acho particularmente isso até bom, porque tu vai conhecendo pessoas, né? Isso é uma amanhã, coisa legal. como não é um treino tão forte, daí o Gilmar vai correr comigo, queria só subir morro, descer morro. Não é tão forte. Daí não é tão forte, né? Então, dizer que o Gilmar vai ser o teu guia amanhã. Daí quando é mais forte, daí eu caio fora. Não é forte, não, ele vai subir o Morro da Lagoa. Vai subir, vai descer e vai subir de novo. Já cansei, cara, só falar que era. Tem triatleta no grupo? Tem triatleta? Tem uma dupla aí que estão bombando. Eu que lute. Em relação a essas provas aí. Ela não consegue ver um sonho só. Não, tem que sempre ter alguém para realizar junto os sonhos, né? Mas um dos problemas também que a gente encontra é porque não se cria nada para o para-atleta, né? Então, tudo tu tem que adaptar. Tanto que o único esporte que foi criado, por exemplo, para pessoas cegas, é o goalball. Né? Ele foi criado exclusivamente para pessoas... Sim, porque tem um sininho. E o restante, por exemplo, como que a gente vai nadar, eu e o Marco, a gente teve que ir adaptando, né? Uma guia... Até essa pergunta que eu ia fazer. Quando tem essas provas de corrida, alguma coisa diferente em relação a quem não tem nenhuma deficiência ou é a mesma prova? As regras são as mesmas. Por exemplo, no triatlon a gente é punido da mesma forma. Se, por exemplo, numa transição... Caminham mesmo... Tudo igual. Mas tu não acha que isso é legal? Tudo? Tem que ser. Né? Isso é legal. Inclusão. Tem que ser. Né? Isso é legal. Isso que é inclusão. Só que tem... mas como eu estava falando, né? A gente tem que ir adaptando. Né? Material para poder correr, para poder... trilha, por exemplo. Então são 2 pessoas correndo um do lado do outro, a gente corre com a guia. Isso. Sim. Um segura no braço do outro assim com a guia, unido. Eu e o Marco, a gente gosta muito de correr em trilha, então a gente treina muito em trilha, né? E aí, a guia, eu corria ou com a guia aqui, ou com a guia aqui. Então, meu braço, no final de uma trilha, estava, né, o meu ombro sempre com dor. Aí, o Marco começou a segurar aqui, no meu ombro. Não deu certo, porque eu sou mais baixa, e ele me empurrava para baixo, ou para frente, numa descida, era mais perigoso. Então, a gente foi bolando, comecei a correr com uma mochila dessas de hidratação. Aí, machucava o pescoço, porque ele puxava, né? Até que bolamos um colete, que aí agora conseguimos, que ele é mais flexível. Colete de lycra. Então, para trilha não tem um padrão de guia? Não. A guia de corrida, sim. Né? De corrida, sim. Né? Tem até uma que é padrão para Paralimpíadas, o tamanho tem que ser aquele. Correr na trilha, tu sabe que para... a gente vai adaptando. É difícil pra caramba. Então lado a lado não dá, né? Porque a trilha
A trilha é estreita. Esse colete ele fez o ano Isso passado. O ciclismo não é com 2 bicicletas, né? Não, é uma bike dupla, é uma tandem. E natação? Né? A natação é o maior problema, né, para nós, assim, porque a gente nadava primeiro com uma corda amarrada na perna, mas aí escorregava o Marco, porque quando a gente está correndo ou pedalando, o Marco, ele seguia muito pela audição, Sim. né? E no mar, tu perde totalmente a audição. É. Porque põe a touca, a cabeça baixa ali, tu não ouve, E a né? onda, tudo não... Então eu tinha que ficar gritando ou chegar até ele, ó, soltou a corda, porque essa pessoa não percebe, Sim. né? Até chegar numa presilha, no long, onde a gente prende um mosquetão e uma cordinha, né? Mas cordinha assim, de meio metro. a gente vai adaptando isso, porque nós fizemos um triatlon agora que tinha correnteza e colocaram 2 helicópteros, a organização. Acima de nós, 2 helicópteros. Muito barulho. Um do começou corpo do bombeiro e outro da imprensa. Propaganda, né? Imprensa. Além da correnteza ficou horrível, a onda aumentou muito e o barulho, quer dizer... Acabou com toda a opção. Sim, e era para nadar 750, a gente nadou 1.100 e pouco. Tá, só para eu passar vergonha. Vocês já nadaram quanto... O maior... quantos quilômetros já nadaram, assim, numa prova? A gente faz só... Por enquanto, a gente está no sprint, que é o curto, que é 750 de natação. Mas nos treinos, a gente faz 1.500, 2... Eu nado 100 metros, já vou... Meu Deus do céu. É o treino, né? Tá, Rodeio, vocês estão recrutando mais gente para o triatlon? Isso sempre, né? Eu tento, já convidei o Gilmar algumas vezes para nadar. Imagina se ele começar a nadar. Não, mas ele já nada. Ele nada bem, Gilmar. Gilmar nada bem. Não, eu até na verdade, agora... assim, em 2019, 2020, eu cheguei a comprar um quadro de uma bike tandem e eu iria montar porque na época eu estava com 49 anos, eu acho, 48. E aí eu queria, aos 51, fazer um Ironman. E aí eu comecei a montar, por isso que eu entrei para natação. Em 2019 eu entrei, porque eu nadava, sou nadador lá do Rio Grande do Sul, de Rio, né, com o pescoço para cima. E aí eu comecei a nadar, pegar as técnicas, né. E nadei durante até com o filho da Rô, o Dudu. Comecei a nadar ali com o Dudu, a gente nadava ali nos bombeiros. Sim. Isso. E aí aí estourou a pandemia, veio ali a pandemia e tal, e aí também os preços das coisas, dólar, enfim, tudo foi lá, né? E ficou naquela... E aí eu acabei, passou, né? Daí eu até vendi o quadro, enfim, e passou à vontade, porque assim, também é um investimento muito grande, né? O triatlo é um esporte que eu digo, caro. assim, Ele é caro. Pra gente que depende também de conciliar o meu, porque eu trabalho ainda, né? Eu até tô pensando em parar de trabalhar porque isso tá me incomodando muito. Tá me atrapalhando. Tá atrapalhando mesmo. Aí, assim, então, tu conciliar o meu tempo com o teu... Porque aí, para um projeto assim, todo dia, né? E 2 vezes por dia, às vezes, que é natação, é bike, né? Eu treino 2 vezes por dia. Esse exatamente. é o grande desafio. Mas eu digo, hoje até eu estava conversando com o Dr. Lourenço lá, né? Que ele uma vez tinha me convidado para fazer um Iron. Claro que na minha modalidade amador, né? Eu não vou lá para fazer que nem os caras 10, 11, mas assim, uma vivência, né? E então eu digo, ele perguntar, e agora, morreu a ideia? Mas tipo, não, morrer não morreu, né? Mas por enquanto, então eu tô treinando, né? Fazendo meus treinos aí, mas a princípio eu já pensei, sim, mas como dizer, é um desafio grande, né? Como diz a Rô ali, né? Nada é feito para o para-atleta, né? Então, tu tem a questão também é a logística, por exemplo, a bike. A associação até tem, né, Gilmar? A SIC tem a bike, mas aí... O transporte, né, Rô? Tipo, e não ir para o guia ir lá, pegar a bike, depois... Pegar o atleta, tem que ter um rack no carro, tem que ter porta-bike, ou vai pedalando, mas aí também tem toda uma questão, é mais difícil. No caso meu e do Marco é mais fácil, a gente é um casal, então tem o carro, junta. Né? Eles estão juntos 24 horas, basicamente. Então, é por isso que a gente treina tanto. Se é para não brigar, vai treinar. Um triatlon como a Rô, assim, eu quero fazer ainda. Isso eu não sei quando, mas eu vou fazer, né? O Ironman eu já não sei mais, né? Mas assim, um triatlon, né? Isso eu ainda quero ter esse prazer de... E o André vai acompanhar esse triatlon também ou tá pensando em só na corrida? É possível. Pode ser, lá pra frente, né? Mas sabe nadar, André?
Pedala bem ele, ó. Mas nadar? Não, nadar nada. Nadar nada. Tem projeto aí pra... Sim, e é uma questão de, imagina, quando que eu imaginei que um dia eu seria uma triatleta. Ela não sabia nadar. Nunca me passou pela cabeça, Aí nem que eu ia começar a correr. Esse homem é dos bons, cara. Ele escolhe a própria roupa, manda a mulher nadar junto. Eu tenho que aprender muita coisa com esse cara. Tem que fazer, é que nós começamos. Quando eu conheci o Marco, casamento eu corria parceria, e né? pedalava. Tem um projeto aqui em Florianópolis também, chamado Novos Horizontes, que é um projeto maravilhoso. Todo sábado sai do Titiri, que são bikes tandem também, duplas, e vai o condutor e o ciclista, né, com deficiência visual. Então eu comecei a conduzir nesse projeto. E quando eu conheci o Marco, eu já era condutora também de bike. E aí nós começamos a fazer duatlon. Né? Começamos no duatlon, corre e pedala. Competição. E aí começou a nascer a ideia do triatlon. Mas eu fui aprender a nadar para guiar o Marco. Então eu falo assim que quando você tem a vontade e aparecem as oportunidades, né, que é o que a gente fala sempre, das oportunidades, a pessoa vai e faz, e não é tão difícil, né? E começamos a nadar, e eu sempre, eu tinha os meus medos, né? Primeiro que é uma mulher guiando um homem, né? A diferença física existe, né? Mas, enfim, eu vou com medo mesmo. Você pensa assim, ó, o casamento de vocês, eu acho que é verdadeiro exemplo de casamento. Que não é só casamento, é parceria, é amizade. Justamente. Entendeu? Tu saber lidar com a deficiência dele e ele saber também lidar com as tuas deficiências, porque querendo ou não, sempre tem. Sim, e é como o Gilmar falou ali, a gente estava conversando dos guias, o André também pode me ajudar nisso. Tem dias que um tá bem, o outro não. Por exemplo, o Gilmar corre pra caramba, né? O André tá junto ali. Mas tem dias que o Gilmar pode não estar muito bem. Então, o guia é essa troca, é essa parceria que existe na corrida guiada, sabe? Sim, porque, às vezes, até que a gente falou muito da amizade, que os laços que a gente forma no sexto sentido, é justamente por isso, porque às vezes tu não está bem, tu vai lá, às vezes a corrida nem é o mais importante ali no momento, é conversar, trocar uma ideia, hoje eu não estou bem e tal, sabe? E um ajuda o outro sempre, né? Não, e a percepção deles é enorme, né? É enorme. Eles conseguem, meu Deus, cara. E ontem, até na caminhada, foi uma guia da corrida participar da caminhada. E ela falando, e eu achei muito legal isso. Eu pensei, isso é a corrida guiada, sabe? Ela falou assim, olha, eu acho melhor a gente... E ela começou há pouco tempo a guiar. Ela assim, olha, eu fui correr esses dias, acho que foi até com o Marco. Ela foi guiar o Marco, ela estava começando, o Marco foi meio que a cobaia, né? E ela falou assim, eu acho melhor correr ali do Titri, onde nós estávamos, né? Na direção do Vila Romana, porque guiando eu percebi que tem menos buraco, menos piso guia quebrado e não tem tantas árvores que atrapalham. Se a gente for lá pro lado do elevado ali do SIC e for no sentido do Angelone, atrapalha muito tal. E aí ela falou, quando eu corria sozinha, eu nunca tinha percebido isso. Eu comecei a guiar e percebi. Então é legal isso, porque quando tu corre sozinho, tu não percebe nem onde tu tá correndo. Eu levei ela para aquele lado já sabendo que a gente ia descer, subir, abaixo. Ter dificuldades, porque tu tem que saber guiar, não é só pegar uma pista legal e guiar, né? Asfalto lisinho, tu olhar assim, é fácil, né? Sim. Agora vamos ver agora se... Não, bicho pega. Olha só, eu acho assim muito interessante que sim, vocês eram jovens adultos quando perderam a visão. Sim. E vocês continuam sendo muito jovens. Fisicamente, vocês estão muito bem, muito melhor que a gente. A gente pode falar aqui, não dá nem para comparar, E vocês têm assim um raciocínio muito rápido. A gente vê, né, que a gente conversa e vocês já estão ligados. Assim, isso é uma coisa muito interessante, né, que aconteceu na vida de vocês, né? Porque vocês continuam com uma certa juventude. Isso é muito interessante como isso continua. O legal é que eles não usam a deficiência visual como se fazer pobre coitado. Como uma muleta, né? Exatamente, cara. Pô, às vezes eu uso a do Marco. Quando acontece alguma coisa, eu digo, o moço ali não enxerga. O mercado tá lotado. Filhinha. No dia F, não sabe.
Isso me lembrou até, nós fomos viajar semana passada, daí tinha que descer meio que de madrugada lá em Três Coroas, que a gente foi Três Coroas é próximo de Igrejinha, né? Próximo de Gramados. Na verdade, a gente ia pra Igrejinha. E aí, na hora de dormir lá, o cara do ônibus também não subiu lá e não avisou, parou em tal lugar e a gente foi, né? O ônibus andou e daí a gente, quando percebeu, foi tentar descer, o ônibus estava andando. Sei que teve que parar num ponto diferente e tal. E daí a minha sobrinha foi e disse assim, a gente, mas vocês não avisaram, não tinha ninguém para dizer, mas... Não, é que na verdade, assim, também, né, você não subiu lá, mas é que eles são, eu e a minha esposa, eles são deficientes visual, daí ando mais devagar. Sua, malandro. Não sabe que são atletas que correm pra caramba. Mas eu, assim, só para complementar, assim, essa nossa fala ali que a gente falou, né, dessa questão da gente ter um olhar para as coisas, né, e ter essa pode-se dizer habilidade, sei lá, né? Mas assim, eu sempre digo assim, que eu tenho, né, que diga, a necessidade formata o homem, né? Então assim, toda essa vivência, por exemplo, eu já enxerguei, o Marcos também. Então a gente, às vezes, porque o mundo é muito visual, né, 80%. Então você foca muito nessa questão da visão e você não explora os outros sentidos. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o cara perde a visão, mas aumenta, potencializa a audição, ou, né, na verdade a gente... Começa, tudo é um treino. O esporte que a gente faz, a corrida que a gente faz, já evolui porque treina. Os nossos sentidos, a gente consegue, né, por exemplo, ter essa habilidade, porque a gente, eu enquanto cego, se eu não utilizar o olfato, o tato, como exemplo, para saber onde é que eu vou descer, para saber minha casa, eu sinto pelo chão, pelos tatos, eu busco referências. Mas isso a vida me ensinou, porque eu precisei. Então, assim, e as pessoas, como diz assim, isso que a Rô falou também de guiar, e a pessoa ter um outro olhar, o André também comentou aqui, que passa a olhar a vida, é justamente esse trabalho, essa coisa assim, e a gente, no dia a dia, a gente, às vezes, essas coisas simples, e que também trazem coisas boas, a gente não, às vezes, deixa passar, né, na correria do dia a dia, e não percebe tudo isso. Né? E todos nós temos essa capacidade, todos, né, de melhorar a nossa percepção. Né? Eu nunca vi falar que uma pessoa que enxerga, vendou os olhos e fez um teste e lavou louça, por exemplo, sem enxergar. Isso é difícil, ninguém para fazer isso, né? Ou tentar, né? Ou seja outra deficiência também, amarrar uma mão e tentar fazer com uma mão só. Ou, né? As pessoas não fazem isso, então assim... então eu vejo muito isso, assim. E até no projeto, às vezes, tem as pessoas que entram, assim, às vezes, com aquela ideia, também não aqui entrando em julgamento e nada, é uma cultura, né, que ela está se transformando. Mas elas entram, eu percebo muito que algumas pessoas entram justamente para ajudar, porque eu vou ajudar a pessoa cega, eu vou, né, sabe aquela coisa... Sentimento de pobre coitado. Exato. Mas aí ela entra e ela começa a perceber, opa, a coisa não é bem por aí. E ela começa, entendeu? Começa a chamar assim, não. E isso que é o bom. Isso é a transformação que eu falei anteriormente para vocês. Né? Isso que é o bacana, né? Que é na prática, na vivência mesmo ali que ela começa a perceber. E isso para nós que somos pessoas com deficiência, nossa, né? Porque às vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu me formei, né? Eu fiz 2 faculdades e tenho especialização, trabalho, enfim e tal. Mas às vezes eu vou no mercado, teu troquinho. Ainda a gente vive isso. É tudo no diminutivo, né? Entendeu? O ceguinho ali quer passar. Ou tu escuta assim uma criança, mãe, por que ele usa aquela... Tipo assim, não é dar dizer, meu filho, aquele ali, ele é a pessoa, ela é cega, ela usa aquela bengala para... Mas, sabe, e aí que a Rô falou aqui, é importante que as pessoas sejam curiosas, que perguntem, não fiquem com medo. Né? Porque isso pra gente torna a nossa vida mais fácil também, né? Para ter os acessos. E o conhecimento liberta, né? Liberta todo mundo, né? Liberta quem convive com vocês, liberta a gente, né? O mundo passa a ser, né, melhor, eu penso. Vocês já tiveram alguma prova que teve outro grupo de pessoas cegas? Já. A gente participa do Parajás, que é os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? O desporto, né? E lá só tem pessoa com deficiência. Tem cadeirante, todo tem tipo todas. de deficiência. Só que lógico que eu disputo com pessoa cega, por exemplo. São por segmentos, né? Com o Gilmar, né? Por exemplo, na pista tinha 7 vagas, uma era eu, outra o Gilmar, porque nós somos T11,
T11 é cego É por total. categorias, né? T12 é farol médio, que é o farol Baixa meio visão. apagado. Baixa visão. Meia pilha que a gente Aí corre, não precisa de guia. Sim. Né? Tem toda... Entendeu? Essa nomenclatura. Eu já percebi, eu acho que deve ter um grupo que se reúne na universidade, porque domingo de manhã sempre tem umas pessoas com deficiência visual e tem a bengalinha de vocês, tem umas que são verdes, tem umas que são amarelas, tem umas que são vermelhas. Sim. Tem esse tipo de coisa. É uma diferenciação, né? Percebi que tem Eu não utilizo muito, mas Não, tem nem pessoas que, por exemplo, baixa visão é uma pessoa que ele passa muitos desafios, porque assim, como diz o Marcos, tem um baixa visão que ele é bom, que dentro da linguagem do esporte, do atletismo, a gente pode dizer que tem, como o Marcos falou, T11 cego, o T12 é aquele meia pilha, e o T13 é o cara que tem uma boa baixa visão, mas é baixa visão. Então, às vezes, as pessoas não compreendem, tipo, pô, mas como é que ele não consegue enxergar lá e tá no celular ali lendo uma coisa? Só que, às vezes, tem aquela questão, ele foca bem, cantinho, ele consegue ver. Ele não paga Mas, às onde, vezes, não, o cara longe. tá dizendo, ué, ele é cego, como E é que ele tá aí, vendo? as pessoas, né, só... bengala diferencia. Daí ele com aquela bengala, daí eles têm por cor. Eu não sei as nomenclaturas, se você sabe, Marcos. Mas a verde cara, corresponde não a sei, tal. ó. Esses dias eu li, agora eu por exemplo, esqueci. hoje Eu tô não com uma lembro. preta, ó. O Marco, depende da eu roupa, também. pra ele não tem cor, essa. Mas eu É sei branca, que eles é usam marrom, pra dizer, né? Ó, sim. eu sou pessoa com deficiência visual, além da... Porque a carteirinha tá no bolso, às vezes. Né? E as pessoas, às vezes, não... Não, eu já vi no ônibus isso, um comentário do motorista. Pô, o cara não viu o ônibus, não chegou. Cara, mas será que ele sabe se o cara é baixa visão, né? Baixa visão, não sei o quê. Então tem muito esses preconceitos no sentido de É que às vezes é uma né? Como você deficiência falou, que não é conhecimento liberta, visível, né? Então, Por isso essa que agora importância. tem o cordão de girassol, que é para Né. pessoas com autismo, o baixa visão sim. usa, né? Daí, Pô, em relação ao grupo de vocês, tem muita gente que já nasceu sem a visão? A maioria, A eu maioria? creio, né, Gilmar e Marco? Acho Pensando que aqui, acho que sim, né? Teve uns que eram baixa visão e ficaram com essa questão da retinose pigmentar, né? Que... a maioria é congênito, né? Mas a Ou- maioria eu acho que é Ou congênito. diabetes também, que Também. muitos perderam a Glaucoma, né? visão, glaucoma. E também tem pessoas que perderam a visão há pouco tempo e ainda estão aceitando Não, no nosso grupo não. essa transformação, no né? nosso grupo não, mas talvez na associação, Na a associação SIC, né? aí tem. Daí tem tem, muitos. sim, que o papel é esse mesmo, né? Deles. Que aí, se o cara já não está aceitando a deficiência, imagina se ele vai praticar um Pois é, esporte. Sim, sim. Não dá. É todo um processo, aquele tempo de luto, né? Que a pessoa não. passa, Sim, né? sim. De Fica revoltado. converter, né? Fica, Pô, nossa, eu passei por isso. Né? É aquela velha história, só quem passa sabe. É. Ô, Gilmar, tu já contou a tua historinha lá? Algum dia tu foi lá na tua cidade, chegou lá pro pessoal lá, viu? Venci? Não, na verdade eu até nunca assim, né, não. Mas é interessante, assim, né? É claro que a gente, eu sempre costumo dizer, a gente até a Rofa usou essa palavra aqui, essa interdependência, né? Porque assim, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que querer, né? Tem que acreditar e abraçar as oportunidades, porque assim, sozinho a gente não consegue nada. Então, é uma relação de interdependência. Como eu falei aqui, vocês são uma equipe aqui, né? Sim. Então, assim, um ajuda o outro. Eu acho que o mundo ficaria bem mais fácil, porque aquela coisa que a pessoa olha assim, coitadinha, a pessoa ficou cega, coitada, não sei o que e tal. Mas se as pessoas pensarem que tudo é possível dentro de uma relação de interdependência, e é isso que eu fiz, entendeu? Eu fui abraçando as oportunidades, e eu sempre, pô, se isso aqui, né, faz sentido. Então, eu lembro muito de uma história que era um cara que ele até era inquilino do meu tio, e ele me convidou uma vez para ir no Espiritismo, Allan Allan Kardec. Kardec. Eu fui e, assim, gostei das palestras, assim, eu não sou um cara, né, que tenho, né, para mim, acho que fazer o bem sem olhar quem, ser Sim. feliz, né, para mim é essa ideologia, mas assim, aí e ele me falou assim, ô Gilmar, porque tu tem aqueles momentos, eu estava no processo recém da perda da visão ali, né, recente, e ele disse assim, Gilmar, por que tu já fez datilografia? Tem, sim, eu fiz, tal. Por que tu não arruma uma máquina e não fica lá, de repente, escrevendo, fazendo o quê? Eu digo, pô, mas, cara, eu não enxergo o que vou escrever, vou ficar assim. Cara, sempre é bom, de repente tu tá ali treinando a tua mente, não tá esquecendo as letras, tá passando teu tempo, tu não tá com a cabeça vazia, não tá, né, remoendo os sentimentos amargos, enfim. Cara, daí eu pensei assim, sabe, de uma coisa que tem razão? Aí eu consegui com um amigo meu a máquina, né?
E fiquei. Daí eu ficava ali, eu ia escrevendo e tal, depois dava para minha irmã ler, daí ficava fazendo os treinamentos. E isso em 92, 93, foi 93, eu acho, bem recente, né? Ali não tinha nem um ano que eu sofri o acidente, 20 de junho de 92. E aí eu pensava assim, mas eu nem sabia, eu sabia que eu queria voltar, né? Ter, como diz a minha autonomia, meu trabalho, ser, né, minha autonomia financeira, enfim. E aí bem mais tarde, eu nem sabia do que se podia, se tinha aula para cego, se não tinha, o quê, porque lá na minha cidade a referência era uma senhorinha que andava assim, maltrapilha, né, assim, e com o irmão pedindo esmola, né. Tanto é que eu falei que o meu primeiro presente foi o meu ex-patrão que deu um violão para eu aprender a tocar e daí ganhar um dinheirinho na praça. Não, eu não o culpo, né? Porque assim, era... Ele tentou ajudar do jeito que ele sabia que dava pra fazer. Pensou assim, pô, ele não vai poder mais trabalhar comigo, mas ele vai ganhar dinheiro. Ele te deu uma vara para tu pensar. E aí... E pior é que eu acreditei e comecei a aprender e tal, e hoje eu penso que toco, né, cara? Então daí, assim, só para eu concluir da máquina, essa máquina, assim, futuramente, daí eu vim em 2000 para a SIC e eu descobri que aqui tinha aula de informática, que já tinha uns programas Virtual Visio, era bem início ali, né? Hoje tem programas bem mais avançados da tecnologia, então a pessoa tem uma autonomia no YouTube, internet, tudo, né? Então eu uso computador com voz. Então, para eu aprender no computador, foi muito fácil, muito rápido, porque eu relembrei, porque a máquina de fotografia é quase ali o processo da digitação, tudo, né? Então, assim, e eu levei isso pra minha vida, assim, então, tipo, né, a minha pedagogia que eu fiz foi assim, foi uma oportunidade que apareceu, tal, eu digo, tá, mas é bom, vai ser, eu tenho tempo, vou fazer. E foi o que eu fiz um concurso público e passei, e tô 20 anos lá, praticamente numa escola, trabalhando na área. Então, assim, eu sempre tive essa questão de abraçar as oportunidades. Então, assim, as coisas vieram através de uma rede de parceria, eu não venci sozinho. Sim. Então, assim, essa ideia de o cara cego, super-herói, não existe, entendeu? Nós somos, assim, há uma superação, há uma vontade, mas teve momentos de baixa, teve momentos de motivação, mas sempre teve alguém ali que me apoiou, que me acolheu. Então, assim, eu não fiz nada sozinho, sabe? Assim, porque essa imagem de que ou você é um coitadinho ou você é o grande herói. Então, cara, isso é importante, né? Tu que falasse em amizade, assim, eu vou perguntar tanto pro Gilmar como pro Marcos. Cara, amizade, quando o cara tem um amigo muito antigo, eu vou falar, tem amigo que é filha da puta. Amigo é amigo. Por exemplo, assim, ó, nós três aqui, cara, a gente tem uma amizade tamanho de um cão que a gente sabe como brincar tudo de vocês, cara. Tem algum amigo assim que assim, puta, só podia ser esse filho da mãe que ter feito essa sacanagem comigo? Tem alguém aí amigo de vocês que são sacana? Isso que... Não pensa que ceguinho vai pro paraíso. Quer dizer assim, ceguinho tá salvo, né? Não, tu já vai, porque já aconteceu, você já tudo, vai, cara. porque tá sofrendo, você vai pro paraíso. Tem de tudo. Tem, cara, tem de tem tudo, sacana. é normal como vocês. Não, mas é legal porque é o seguinte, cara, assim, ó, esses dias a gente tava na internet lá brincando, só sai merda na internet e a gente no WhatsApp, né? Daí o Carvalho ali falou assim no grupo assim, tá, beleza, pessoal, vamos marcar a próxima entrevista e qual o próximo passo? Aí o Marcos aqui, ele é manco, né? Disse, meu próximo passo é manco. Assim, e essa amizade é legal. É legal porque, entendeu? Tu sabes que pode brincar, tu sabe que essa pessoa brincando é uma brincadeira saudável, né? Nós temos um que ele também, né? Foi no início do projeto ali, que é o Marcelo Loff, que não está hoje conosco, e a gente está tentando resgatá-lo, né? Mas ele casou, teve filho agora, e outro assim, Casou, agora e a mulher cozinha bem, então... Tem que fazer que nem o Marcos, pô, casar com... Mas esse cara mesmo... Cascaguia? Esse cara é muito sacana. Tem que estar com os... Aí cego tem que estar com os dois olhos abertos. Porque ele não é... A resenha é grande, né? O Marcelo então, não perde uma oportunidade, né, Gilmar? Entre eles também estão sempre brincando e... Pô, mas é legal isso, cara. A gente tinha um amigo que até trabalhava junto com o André, que ele tinha desvio de retina, né? E ele sempre brincava com isso, a gente tinha essa liberdade de brincar com ele. Daí a gente brincando assim, eu tenho a maior vantagem, cara, eu posso olhar pra mulher e a mulher pensa que eu não tô olhando pra ela. Então, assim, era uma brincadeira saudável, né? O cara sabe que pode... sim, isso que é legal. É um contexto diferente, sim, né? Sim.
Não, tem até uns comediantes, né, que tem, acho que é o Ceguinha Mãe, alguma coisa, eu não lembro bem, Sim, eu não sei, lembro o nome dele, mas ele, através da comédia, ele também traz muita Foi o conscientização. dia que eu assim, mais né? ri na minha vida, É, foi ele vendo, brinca. como é que Piquela? Seu nome. Não lembro o nome dele, Magela. Magela. Esse aí que Eu é o vi o Ceguinha- show dele Ceguinha no Mãe, teatro. é. Eu passei Geraldo mal. Magela. Eu passei Geraldo mal de Magela. tanto rir. Eu não acreditei que era tão engraçado. Não, e muitas coisas que ele traz é realidade. Exatamente. Por exemplo, ele traz muitas questões que acontecem mesmo, né? Essa de falar que eu não sou surdo. Pergunta, a pessoa leva até a metade da rua, você vai atravessar? Não, eu vou ficar aqui no meio da rua. Ou então chega numa instituição, ou Ah. num banco, eu e o Marco, o gerente de conta dele, perguntou para mim o Ah. CPF dele. Eu virei as- Pergunta para eu virei ele, as ele costas, é saí cego, andando. mas ele não é mudo, né? Isso, é Pergunta para ela todos os meus dados, eu vou embora. O Marco, não, quem sabe ela que já é isso? assina por mim. Ou então ele escreve, não, né? Escreve. Não. Assina, né? Não. Me dá um borrão eu vou botar com o dedo aí. Então ele fala lá bem Mas é pertinho a falta né? de informação. isso né? Ele fala mesmo, pertinho de ti assim, Esse pensando que tá convite de escutando. vocês para nós estarmos aqui hoje, isso é muito bom, falar, porque é uma é, forma da gente é um levar pouco- informação para as pessoas, né? E o preconceito, muitas vezes ele vem da falta de informação, né? A pessoa não tem a informação para entender, para saber lidar com a situação, né? Então a informação ela é fundamental, porque tem muitas barreiras que a gente fala, né? É piso guia que não tem, é acesso, mas a barreira atitudinal eu acho que ela é a que mais machuca, né? É a que mais machuca. A Não, minha e- avó, ela tinha um problema de visão muito grave, assim, ela não chegava, não perdeu totalmente a visão, mas assim, mas era bem baixa. E ela, imagina, minha avó morreu com mais de 90 anos, já faz muito tempo, então ela nasceu no século retrasado já. Mas era aquela pessoa trabalhadora, fazia tudo em casa e cozinhava, e era fogão a lenha, sabe? Que lá no interior de Bom Retiro, assim. E já no final da vida, uma jaguatirica entrou no galinheiro e ela brigou com a jaguatirica. É uma história, assim, que a gente morre de rir, porque a maioria das pessoas, assim, os meus tios falaram, minha mãe falou assim, o quê? E a gente fica até impressionado, né? Não, tentou matar as galinhas lá e ela... e tal. Então, tu vê, olha só como é que essas pessoas têm garra, né? Hoje parece ser, pra nós, seria coisa... Ah, cara. Que Tem que nem fazer Nem o ia pai. atrás da jaguatirica, deixa É. ela lá. Não, Tem que- que como as galinhas. Tem que fazer que nem meu pai. O pai é deficiente auditivo. Se ele usa aparelho, mas tem que botar no máximo pra escutar um pouquinho. Assim, foi a melhor coisa que eu tenho, porque na hora que tua mãe começa a reclamar, eu desligo o aparelho. E deixa ela falando sozinha. Tudo, né? Tudo Se algum dia vocês passarem por algum deles e falarem e eles não reconhecerem a voz, não é que não reconheceram, é que eles não queriam conversar mesmo. Ah, é bom saber. Fala assim, ô Max. Pois é. Rapaziada, muito obrigado esse quarteto fantástico aqui. Obrigadão nós. mesmo. nossa. Esse nosso novo projeto aí, que a gente não pode falar agora, porque tá nos finalmente. Se Deus quiser, até o fim do mês que vem a gente tá botando em prática. Bem provável que vocês também a gente vai se cruzar nesse... Fica o convite também agora, né? Fomos Com convidados certeza, para vir, com fica o convite certeza. para vocês irem numa vivência e aqui o que ele falou, né? Eu não tenho o perfil que ele falou. É que o na perfil real, de atleta, não tem sei. perfil de atleta, a Se gente eu falta é a correr- vontade, porque o perfil tu vai. Não, mas só pra... Se eu correr, eu preciso de um guia. Vai tá o Marco, feia o Gilmar coisa. Só guia. para passar por essa experiência já vale a pena. Ô, cara, se eu chegar lá e falar assim, não, vai correr com o Gilmar ou com o Marcos. Não. Tchau pra vocês. Obrigado. Subir o mais, Morro da Cruz. mais uma perguntinha só tá. pra finalizar. Qual é o pior percurso que vocês acham? O pior percurso é correr com a minha esposa. Não, tô brincando. Mas assim, ó, vamos fazer um percurso em trilha, assim, meu Deus do céu. Porque tem uns que é melhor em trilha do que correr no asfalto. Depende do atleta. Por exemplo, se tu Sim. colocar a gente na pior trilha, a gente vai gostar. Então. Porque a gente treina em trilha, né? Gilmar, talvez o asfalto. Eu já tive. Eu gosto de asfalto e morro, assim, né? Eu gosto muito de correr em morro. Mas, assim, trilha, eu já tive a experiência. Eu fui na pilha de uma dupla aqui, né? Eu não vou falar. Cara, teve lugar que eu tinha que descer arrastando a bunda no chão. E, assim, corria um pouquinho, daí tinha pedra, isso, aquilo,
se precisar, né, o ano passado, por exemplo, volta ele, eu fiz trilha, né, porque ali, às vezes, conforme as combinações dos percursos e tal, eu faço, mas não é, como diz a Rô, depende muito de cada um, então, trilha pra mim, eu acho que é o mais, assim, difícil, né, desafiador. E Marcos, seguinte, na hora que tu dá uma briguinha com a mulher à noite, a mulher fala assim, amanhã tu me paga. Amanhã tu vais correr comigo. Nunca teve aquela sacanazinha. Aí eu não vou correr. Não vai... Não, ele acorda indisposto. Não, ele levanta... Na perna, ele levanta a mão assim, ó, hoje, meu filho, eu quero correr com outra pessoa, porque hoje, se eu correr com a minha esposa... Não deu disso. Ele não se arrisca. Tô com dor de cabeça, aí não vou. Eu tenho noção do perigo, né? Não, tá louco? Hein? Não, mas na hora que é bem interessante, até porque na hora que eu tô guiando, e eu acho que isso acontece com o André também, baixa o guia ali, sabe? Então Sim. tu vai... Olha, eu acho que não confiaria na minha esposa, não. Aconteceu comigo uma coisa grave numa trilha do naufragado. Vai entregar a mulher agora, vai. Vamos lá, Marcos. Amanhã a gente tem treino. Só pra avisar, né? É bom lembrar. Tava chovendo muito, cara. Muito. Chuva muito. E a gente correndo na trilha e viu um cara mais ou menos uns 10 metros atrás. E a árvore estava caída no trecho. Ela passou por debaixo da árvore. Pô, quando eu fui passar, o cara gritou, para! Eu parei. Eu só esqueci de avisar a altura. Árvore, eu falei, baixa. Não baixou o suficiente. Então, tem essa... Acontece, né? Acontece também do guia... E isso a gente tem que cuidar muito para não ficar frustrado até, né? Porque não se sentir culpado se sim. O Marco nunca se machucou. Não. Nenhum, eu acho, né? Nenhum atleta teve algum... Mas é aquilo que a gente diz, né? Todo mundo é passível de correr, exatamente, né? Eu ali, um desafio grande que a gente enfrenta, às vezes por falta de até de espaço, tipo Curitiba tem os parques, eu corro ali na beira-mar, na ciclovia, né? Então, assim, não tem como, às vezes, eu faço treino de tiro, que é forte, às vezes é de 400, às vezes é de 1.000 e tal. Então não tem como você correr na calçada, porque muitas pessoas ali, são muitas pessoas. Então tu vai, mas sempre a gente corre na mão, na ciclovia e tal. E aí tem os caras que elogiam, vai lá, legal e tal. E tem aqueles que xingam mesmo, que mandam você tomar... Nossa! Gilmar já foi derrubado. Mas por quê? Porque eles acham que a pista é só deles e tal, assim. E até uma vez eu até postei isso. Assim, ó, porque como eles às vezes são obrigados a ir para as ruas e dividir espaço com os carros, e às vezes os carros xingam também eles, da mesma forma, às vezes a gente se vê obrigado a ir para a ciclovia, porque a gente não tem assim muito espaço. Assim como a bike muitas vezes vai para a calçada. Então teria que ter esse nível de compreensão. E a gente sempre corre, quando vem bike, o guia diz, cola em mim que vem muita bike. Às vezes dá. E às vezes tem espaço para passar 2 bikes e o cara vem para cima. Aconteceu uma vez, um cara bateu no meu ombro, me deu um soco. Mas é uma babaquice que tem em muitos lugares, assim, né? A pessoa não tá preparada para conviver no espaço público, né? É que na real tem gente que não tá preparada para conviver com outras pessoas. E às vezes assim, que é só o mundinho dela. Eu até fiz uma camisa que é toda, assim, bem, né, como é que se fala, bem chamativa e tal, e coloquei atleta cego, né, assim, nas costas, que já é para assim, para as pessoas melhorou um pouco. Mas assim, eu acho que hoje a maioria, né, passa e compreende, mas ainda tem um número de atletas que não, por desconhecimento, sei lá o quê, já passou também cara que xingou e tal, e depois voltou e pediu desculpa, e tem aqueles que... Ou então é aquele assim, mas eu pensei que ele não era cego, porque ele é bonito. É bonito, é você que tá falando, né? Eu disse que é jovem, né? Não, é bem... É bem nesse sentido. A minha mãe disse que eu sou bonita, e a minha esposa, cara, que eu não enxergo. Mas a minha esposa, quando chega com a da mãe, ela fala, bonito, hein? É bem nesse sentido, porque, vamos dizer, eu corri muito tempo com o Marcelo. Ele é um deficiente visual que ele tem um senso de direção, assim, fantástico. Então a gente treinava muito tempo na beira-mar de São José e ele conseguia se guiar muito bem pelo piso guia. Então ele dizia para mim, não, André, pode soltar a guia aqui que vamos pelo piso guia aqui. E ele, cara, ele ia pelo aquele piso lá, mesmo fazendo as curvas, ele pelo tato do pé, ele conseguia saber que ele estava no piso guia. Aí teve uma vez que falei pro cara, ó, a licença até tá cego passando. O cara olhou assim, mas cego da onde, né? E xingou tudo e tal.
Aí depois, quando a gente foi fazer a curvinha, daí eu disse assim, dá a guia aqui, Marcelo, que a gente vai fazer a curva agora. Ainda bem que ele não correu naquela época lá da Lagoa lá, que fizeram aquela calçada guia na beira da... sim. Pô, aquela ali... É triste. É triste, A gente né? rir, seria cômico se não fosse trágico, né? exatamente, Cabe bem na é. situação. Ali era pra acabar com os cegos, né? Vamos dar um passeiozinho, vai seguindo, vai crescendo. Aqueles amigos, né? Eu gosto de pedalar, que o Gilmar falou da camisa, né? Quando a gente pedala, nós usamos também atleta guia e atleta cego. E eu vejo que os carros sempre respeitam um pouco mais, né? Então por isso que a gente fala, a deficiência, se ela não for visível, se torna um problema, né? Fechou então. Muito, muito obrigado. A gente ficava aqui um tempão, acho. Aqui Bastante ficava tempo. até amanhã. Mas assim, vou também deixar novos assuntos para as próximas. Que a gente, nesse novo projeto aí do Mané Sem Filtro na estrada, a gente vai desbarrar muito ainda, porque é um projeto bom. E vamos batalhar também junto com vocês. A promessa está feita, eu vou falar com o Gemada, diretamente com o Gemada, em relação a essa prova que vocês vão fazer. Vou cobrar dele. Tanto que o assessor dele ele também ajuda a gente aqui no podcast, né? Não está aqui presente, mas pode deixar que... O André tem o telefone dele, né, André? Tem. Então, vamos pegar no pé dele junto lá para a gente poder conseguir isso para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece. Tá, Agradecemos muito a obrigado oportunidade, né, em nome de Sim. todos os atletas do Sexto. E esperamos, então, um novo projeto de vocês pra gente... Aí vocês vão para a estrada e vão correr. E também, acho que é importante a gente deixar o convite aqui, né? A gente tem o Vem Guiar, né? Que é sempre chamando novos guias para fazer essa vivência, experiência, né? Bem bacana. Então, enquanto presta sentido, a gente deixa aí o convite, né? Que eles... no Instagram, que a gente posta sempre. Quando tiver um cego manco, eu vou lá, né? Não tem problema, cara. Deixa eu cego manco. Não, mas eu só não pode ser mancar pelo mesmo lado, né? Um bater no outro, tem que ser pare, que nem limpador de para-brisa. Pô, os cegos estão batendo palma? Um batendo no outro. Daí não vai, haja ombro, né? Briga aquela lá que tá indo mais brigar. Isso aí, Então, galera. Querem deixar algum recado? Querem deixar o Instagram de vocês? Então, nosso Instagram é Projeto Sexto Sentido, Florianópolis, porque já tem um no Rio Grande do Sul, né? Tem de Portugal também. E sigam, só seguir lá, quando tem o Vem Guiar, a gente coloca, está sempre postando. E também para conhecer, né, o projeto, quem corre, que queira guiar. E quem quiser ajudar, tipo, financeiramente, vocês aceitam esse tipo de ajuda? Onde, quem procura? Sim, tenho... Bom, aí seria o Pix do projeto, né? Sim, e através do próprio Instagram lá pode entrar em uma contato. mensagem no direct, né, lá que a gente... Isso. A gente vai Patrocinador deixar... fixo ia ser tão legal, né? É. Se aparecesse um... É. Vamos torcer por vocês. A gente está buscando, né? A gente sempre fala nesse novo projeto que a gente está fazendo assim, porque é um projeto que não se viu em lugar nenhum em termos de podcast. Né? Bem inovador, né? É bonzinho. É bonzinho, né? Até que é bom. Então, só que esse projeto a gente imagina que vai trazer muita gente interessada, assim. Então, e um dos nossos objetivos também é ter inclusão. Entendeu? Como ele falou ali, tem que ajudar, não importa quem, né? Entendeu? Então, a gente vai batalhar por isso também. E a gente pode sempre contar com a gente. A gente quer divulgar, pode entrar, o André entra em contato com a gente, a gente divulga aqui no nosso podcast. Vamos botar também embaixo ali, durante toda essa entrevista, todas as informações de vocês, Instagram. Pode contar com a gente porque der e vier. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos aí. Valeu. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fique Esse aí com é o Deus. pessoal do Sexto Sentido. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.